Olá, sejam bem-vindos à 8ª edição da Combrafarma. Meu nome é Patrick de Faria e eu sou especialista em inteligência artificial. Hoje a gente vai falar sobre como é que a inteligência artificial pode transformar o varejo farmacêutico. Vou começar me apresentando. Meu nome é Patrick de Faria, eu sou cientista da computação, uma vida toda dedicada à tecnologia, sou especialista em inteligência artificial e sou cofundador da Autônomos, uma empresa especializada em soluções de inteligência artificial. Eu gosto sempre de começar as palestras falando sobre os tópicos que a gente vai conversar. Então vamos falar sobre a agenda. A primeira parte da palestra, vamos desmistificar a inteligência artificial. Não vou entrar em detalhes, mas a gente vai falar sobre os principais conceitos. Em seguida, eu vou falar de tendências transformadoras, tendências que têm o poder de mudar a forma com que nós nos relacionamos e nós fazemos negócio, especialmente as compras no varejo. De estratégias de competição, estratégias que podem ser aplicadas por empresas no varejo para competir nesse novo cenário, nesse novo mundo. Em seguida, a gente vai falar sobre como a inteligência artificial pode ser aplicada e como a inteligência artificial pode participar da execução dessas estratégias. E por último, vamos falar de como incorporar a inteligência artificial no negócio. Vocês já perceberam que é muito difícil a gente ler uma revista, é muito difícil a gente ver um Twitter, um post, sem que você não encontre as palavras inteligência artificial, robô, transformação digital, aprendizado de máquina, IoT. Essas palavras elas não são só palavras da moda. Elas, de fato, estão conectadas com oportunidades. E o momento da gente aproveitar essas oportunidades é agora. Você imagina, um consumidor que entra numa loja, ele tem mais poder na ponta dos dedos do que uma geração inteira para trás. Isso quer dizer o seguinte, a sua empresa e o seu negócio tem que estar preparada para entender que esse consumidor tem esse poder, que um consumidor hoje tem como se fosse superpoderes. Ele pode testar, ele pode comparar numa velocidade muito maior que no passado. Você vai conseguir imaginar como utilizar esses mesmos superpoderes, superpoderes esses que são oferecidos pela tecnologia em favor do teu negócio. Antes de começar, eu gostaria de contextualizar vocês sobre aonde estamos em relação às revoluções industriais que já aconteceram. A primeira revolução industrial foi a revolução do vapor. Se você imaginar, nós pegamos a força animal e colocamos dentro de uma máquina. Se você acelerar teu carro hoje, provavelmente você tem 50 cavalos de força no mínimo. A segunda foi da eletricidade. A gente consegue fazer qualquer coisa hoje em casa. A terceira foi a da computação. A gente armazena informação, a gente distribui e se comunica de uma maneira nunca vista. Agora é a era e a revolução da inteligência artificial. Tudo vai ficar um pouco mais inteligente. Apesar da quarta revolução já ter começado, e eu posso citar alguns exemplos, quando você faz uma viagem de avião, por exemplo, provavelmente 45 minutos é de inteligência artificial e 7 minutos são de piloto. Nós definitivamente não estamos atrasados. Na imensa maioria das empresas, ainda existe uma distância muito grande entre o desejo e a ambição de implementar a inteligência artificial e a execução do primeiro projeto. É muito provável que o principal produto de inteligência artificial ainda nem foi criado. Muito provável também que daqui a 25 anos, quando nós olhamos para trás, nós provavelmente diremos que nós não tínhamos inteligência artificial. Exatamente como acontece na internet. A verdade é que nós estamos somente no início dessa jornada. Esse slide mostra uma pesquisa realizada pelo MIT Sloan, que é uma escola de negócios, com gestores e CEOs de diversas empresas do mundo. E o resultado da pesquisa só confirma essa afirmação que nós definitivamente estamos começando essa jornada de inteligência artificial. E grande parte das empresas ainda está num estágio de investigação sobre como e o que fazer com a inteligência artificial. Eu gosto bastante dessa frase do Jack Welch, que mostra
a importância das empresas aprenderem a partir dos dados e a vantagem competitiva que isso pode trazer para uma corporação. Uma coisa importante da gente entender quando a gente está falando sobre inteligência artificial é justamente entender as diferenças entre os diversos termos. Os 3 principais termos são inteligência artificial, aprendizado de máquina e aprendizado profundo ou deep learning. Esse slide mostra a diferença entre eles. A inteligência artificial é basicamente a disciplina maior, que fala sobre aprendizado, mas também fala sobre robô, visão de computação e outros temas. E no aprendizado de máquina, o foco é todo em fazer com que um robô ou um programa de computador aprenda a partir de dados. Dentro do aprendizado de máquina ou machine learning, nós temos uma subdisciplina chamada deep learning ou aprendizado profundo. Nesse caso, é o aprendizado a partir de dados, mas utilizando técnicas mais parecidas com redes neurais. Uma pergunta que eu sempre respondo é por que inteligência artificial e aprendizado de máquina se tornaram realidade agora? Existem basicamente 3 grandes fatores que respondem essa pergunta. Vamos conhecer cada um deles. O primeiro, sem dúvida, é a disponibilidade de dados. Hoje, nós temos mais informação sendo registrada, nós temos um custo baixíssimo para registrar a informação, né? E nós temos tecnologia hoje que consegue armazenar e gerar esse volume gigantesco de informações. O nome disso, a propósito, é chamado Big Data, e a gente vai conhecer um pouquinho daqui a pouco. O segundo fator é o poder de processamento. Hoje nós temos muito mais poder de processamento nas nossas mãos do que a Apollo 11 quando foi para a Lua. Além do baixo custo de hardware, nós também temos hardwares hoje que são específicos para o processamento de inteligência artificial e de aprendizado de máquina. O terceiro fator é a enorme variedade de algoritmos de código aberto que estão disponíveis na internet para que você rapidamente consiga construir uma solução de inteligência artificial. Esse slide é bem interessante porque ele mostra a evolução do poder computacional, geração a geração, e dá alguns exemplos do poder computacional que nós tínhamos no passado e o poder computacional que nós temos hoje. Voltando para a questão do armazenamento, esse slide mostra a evolução que nós tivemos no poder e no custo do armazenamento. A primeira foto mostra um HD externo da IBM sendo alugado por $5.000 o mês, de 5 MB. A segunda foto mostra um HD de 10 MB com um custo de $3.495. E a terceira, já mais comum nos dias atuais, de 256 GB por $149. Se vocês acompanharem ali embaixo, vocês vão ver o aumento do poder de armazenamento e fica fácil a gente perceber também como o custo desse armazenamento diminuiu. Inteligência artificial normalmente é sobre dados. Quanto mais dados e mais informações você tem, mais acurados e melhores são os seus modelos. Big Data é uma tecnologia adjacente que ajuda a inteligência artificial porque ela é ideal para armazenar e recuperar grandes volumes de informação. Vamos falar um pouquinho sobre Big Data e desmistificar também esse tema. Apesar de muito se falar de Big Data, ainda existem poucas empresas que de fato estão usando a tecnologia. A brincadeira é que Big Data é como sexo na adolescência. Todo mundo diz que faz, mas pouca gente sabe de fato o que é. Bom, então vamos de fato conhecer o que é Big Data. A ideia básica por trás é que tudo que nós estamos fazendo, nós estamos deixando rastro. E esses rastros são os dados. E Big Data é simplesmente a tecnologia que permite nós armazenarmos esses dados e recuperarmos esses dados para uma análise. Vamos ver alguns exemplos? Esse slide mostra o volume de dados que grandes corporações têm gerado a cada minuto. É exatamente essa datificação que tem gerado a necessidade de tecnologias Big Data. Normalmente nós falamos que para você precisar de uma solução de Big Data, você precisa de 4 Vs. Volume de informação, velocidade de geração, ou seja, você precisa gerar informação numa velocidade muito grande. O terceiro V de veracidade, em alguns momentos você não vai confiar na informação que vem. E o último V é de variedade. Você tem e pode receber informação de uma variedade enorme de fontes.
Bom, agora que a gente já desmistificou a inteligência artificial, vamos falar das tendências transformadoras, aquelas tendências que podem mudar a forma com que nós interagimos com os nossos clientes. A primeira tendência é o crescimento da competição não tradicional. Você tem uma proliferação enorme de compras online e a competição está indo muito além da variedade e do preço. A segunda tendência é uma mudança de comportamento, onde o consumidor ele deixa de procurar somente o produto e começa a procurar o produto mais o serviço atrelado. A gente pode chamar isso de uma experiência de compra. Cada vez menos os clientes estão comparando lojas e comparando mais as marcas e a experiência de compra atreladas a essas marcas. A terceira tendência nós chamamos de hiperpersonalização. Esse nosso desejo e vontade por novidade faz com que cada vez mais nós queiramos ser tratados de maneira individual. E o comerciante ele precisa entender isso e tratar o cliente dessa maneira. Agora que a gente já falou das tendências transformadoras, vamos falar de estratégias que os negócios podem aplicar agora para competir nesse novo cenário. A primeira estratégia é você se deslocar de o produto é o centro para a experiência é o centro. Na prática, isso significa que o varejista precisa estar preparado para se conectar de uma maneira diferente e um pouco mais profunda com o seu cliente, no momento da compra. A segunda estratégia é você se deslocar da intuição humana para a análise avançada de dados. Na prática, os negócios precisam acreditar menos no que os profissionais dizem e acreditar mais em análises fundamentadas em dados. A terceira estratégia, e talvez a mais conhecida, seja preparar as cadeias para que elas se tornem mais responsivas. Na prática, conectar toda a cadeia de suprimentos até o consumidor final para que você aumente a fidelidade. Bom, agora que a gente já conheceu algumas tendências transformadoras, viu algumas estratégias que podem ser implementadas, vamos ver como é que a inteligência artificial pode ajudar. A primeira solução que nós podemos utilizar é justamente analisar dados internos e externos do cliente, verificar a similaridade desse cliente com outros e, a partir daí, começar a produzir recomendações. Uma oferta ou um incentivo que serviu para um cliente pode sim servir para outro. As recomendações podem fazer o teu negócio vender mais e melhorar a experiência de compra de maneira geral. Basicamente, você usa as informações que você tem sobre o cliente e informações de atividades de compra de todos os outros clientes para encontrar similaridade e então fazer ofertas. A segunda solução que nós podemos usar é sobre otimização. Analisando dados de diversas fontes e canais, nós podemos predizer volumes ideais e otimizados de estoque no tempo e por local. Essa é a arquitetura básica de um sistema de otimização de estoque. A terceira solução que nós podemos implementar é a modelagem da demanda. Quanto mais você conhece sobre o teu cliente e a atividade de venda, mais você pode direcionar determinados produtos, fazendo com que você consiga aumento de venda. Essa é a arquitetura básica de um sistema de modelagem de demanda. Na base desse sistema existe um sistema de recomendação, mas nesse momento utilizando fontes de informação diferentes. Eu trouxe para esse evento alguns cases do segmento farmacêutico de varejo que já estão aplicando uma dessas técnicas que eu coloquei nos slides anteriores. A primeira delas é o Auto.com, uma farmácia bem diferente. Ela basicamente funciona online e ela está preocupada em cuidar de toda a jornada de venda, da escolha do produto até a entrega, inclusive o ressuprimento. Tudo online e com apoio de assistente. A L'Occitane criou um aplicativo móvel que permite você, dentro da loja, receber recomendações. Por último, a CVS, que é um grande grupo de farmácias nos Estados Unidos, criou a CVS Specialty. Essa é uma divisão da empresa que, uma vez que você escolhe o medicamento, ela pode te entregar o medicamento, armazenar o medicamento para você, aqueles que precisam de algum tipo de temperatura especial, ou até mesmo lembrar que você tem que tomar ou comprar de novo. Bom, chegamos ao final. Vamos falar de como incorporar a inteligência artificial ao negócio. Não vai dar para a gente entrar em detalhes porque esse não é o tema. Basicamente, eu gostaria de falar das barreiras que você pode encontrar tentando colocar a inteligência artificial na sua empresa. A primeira delas, sem dúvida, é a confiança na tecnologia.
Ainda é muito comum a gente encontrar nas empresas um certo grau de desconfiança em tecnologias muito novas, especialmente em inteligência artificial e aprendizado de máquina, que tende a te dar predição e analisar um número muito grande de informações e normalmente você não sabe exatamente como o resultado daquelas informações foi gerado. Isso pode gerar alguma desconfiança e isso sem dúvida é uma das barreiras. A segunda barreira, sem dúvida, são as ferramentas que você tem hoje na tua empresa. Muito provavelmente os bancos de dados eles não estão completamente acessíveis, existem vários silos de informação e a verdade é que para recuperar essas informações, colocá-las todas juntas para serem consumidas e você alimentar algum modelo de inteligência artificial, isso pode dar muito trabalho e em alguns momentos isso pode ser um grande impeditivo para o projeto. Então essa, sem dúvida, é uma das grandes barreiras em projetos de inteligência artificial, que é limpar e colocar todos os dados juntos. A terceira barreira, sem dúvida, a gente chama isso de cultura do aprendiz. É muito comum que nas empresas, principalmente em empresas mais antigas ou com mais tempo, profissionais mais velhos peguem os aprendizes e ensinem exatamente a cultura que a empresa possui. Para a inteligência artificial, essa cultura tem que ser quebrada. Você tem que abrir um espaço para que novas maneiras de fazer a mesma coisa possam ser implementadas. Bom, a mensagem final de como incorporar a inteligência artificial no negócio é basicamente começar pequeno, escalar o mais rápido que você conseguir e construir as tuas soluções de maneira interativa. Muito obrigado, desejo um bom evento para vocês. Esse slide tem o meu e-mail. Boa sorte.